algumas denominações não aceitam esse batismo recém-nascido, entende que a criança tem que ter uma certa maturidade e escolha para isso. A Igreja Católica, assim, recém-nascido, já se batiza. O que você diz sobre isso? A igreja tem um livre arbítrio. Cada igreja tem a sua denominação, a sua organização, a sua forma de viver o seu batismo. Tem pessoas que nem batizado, tem igrejas que nem batizado existe. É só a questão da reunião, do estudo da palavra, não entra no processo batismal. A Igreja Católica batiza desde criança. Por que batiza desde criança? Porque ela tem quem responde, o padrinho que responde pela criança. Por isso, a função e a missão do padrinho é acompanhar no desenvolvimento da fé. E, infelizmente, isso fica muito a desejar. Por que fica a desejar? Justamente por uma falta de uma liderança que tenha conhecimento, que tenha audácia de despertar nos padrinhos a missão de fazer com que o seu batizando se desperta para a fé. Mas o padrinho tem que ter essa presença contínua. E tem igrejas, por exemplo, a Assembleia de Deus, eu vou falar da questão da Assembleia, porque eu tenho vários parentes que estão na Assembleia e também já são batizados na Assembleia. Batizado na Igreja Católica, passou para a Assembleia e batizado. Por exemplo, eles têm o estudo da palavra. Eles fazem o batismo do estilo deles, eles fazem o batismo depois de adulto, porque para eles, depois de adulto, o adulto tem consciência da missão batismal. Para a Igreja Católica, batizando a criança, mas os padrinhos têm que ter a consciência da missão batismal. Por isso que a questão às vezes fala assim, tem curso de padrinho. Curso não se resume em 2 horas, e sim, formação para padrinhos. Formação para padrinhos e pais, e não curso. Curso não se resume em 2 horas. Então, a nossa linguagem Igreja Católica, nós também precisamos de atualizá-la, nós precisamos conhecer um pouco mais e fazer assim, eu digo assim, fazer um aprofundamento, um estudo bíblico do que é o batismo. Eu fiz um mestrado baseado na questão e fiz a minha dissertação baseada na questão do batismo. Eu percebi que muito pouco eu sei sobre o batismo. E foram 2 anos de curso. E a minha linha de pesquisa é justamente dentro dessa questão missionária, questão do batismo, dentro de um doutorado, que são 4 anos. E eu vi 2 anos de mestrado, vi que pouco eu sei sobre o batismo. Por isso que muitos na Igreja Católica recebem o batismo, some, porque não tomou consciência da missão batismal que ele precisa desenvolver dentro da sociedade, dentro da igreja. Então o padrinho não é só dar presente, não? De hipótese alguma. É justamente aí que está o erro, né? Muitos padrinhos... Dos erros, né? Porque falta na liderança de quem prepara uma convicção da missão batismal. É a convicção. Por exemplo, eu estou falando aqui com você e eu digo para você, tenho convicção do que eu estou falando. Tenho segurança daquilo que eu estou falando. Porque é uma vida. É uma vida e é uma busca constante. E se você quer aprimorar o seu batismo, se você não tiver uma espiritualidade, uma vida de oração, você não procura, você não consegue aprimorar esse batismo. Porque a missão exige uma contemplação. E a contemplação exige uma ação concreta. Quem fala que é batizado, mas não faz nada para melhorar a sociedade e parou no sacramento, mas não transformou o sacramento em ação missionária. Selma, e então essa coisa de batismo no Espírito Santo, tem essa diferença? Tem. O batismo, E quando você diz assim que fica no batismo, o que seria esse outro próximo? Ele ficou parado no sacramento. É como eu posso dizer assim, a Eucaristia é o sacramento. Tem gente que comunga, mas ao mesmo tempo não faz a ação acontecer. Você pode comungar sua própria condenação. Se você comunga, você tem que ter a missão de ser um outro Cristo na vida do outro.
Você é batizado, você tem o dever, como nós batizamos, recebemos o batismo como criança, por ser criança ainda, criança, adolescente e adulto, você recebeu o batismo, os padrinhos têm que ter consciência clara, convictos que o batismo, ele é responsável de ajudar no crescimento do batismo daquele afilhado dele. E aquele afilhado, à medida que ele vai crescendo, ele tem que fazer a diferença na sociedade. Ele tem que estar envolvido com a comunidade, ele tem que estar envolvido com a sociedade, dando testemunho. E onde entra o batismo no Espírito Santo, que se fala tanto hoje? O batismo no Espírito Santo, por exemplo, a linha da renovação carismática fala muito da questão do batismo no Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a luz que ilumina a partir do meu batismo. Esse batismo no Espírito Santo é o batismo que vai te iluminar para você ser uma luz no meio do outro. É o batismo no Espírito, é a luz no meio do outro. Mas eles estão interligados, não? Estão interligados. Por exemplo, no batismo posso ser batizado no Espírito Santo sem ser batizado nas águas, não? Não. Eu tenho é uma premissa. A questão dos símbolos. Eu tenho que ter o óleo, eu tenho que ter a água, porque se eu não tiver o óleo, a água, o batismo não realiza na Igreja Católica. E as pessoas têm muita preocupação com o quê? No batismo. Eles têm muita preocupação com as fotografias, com a movimentação do momento, a festa em si, mas não aquela preocupação da beleza, da riqueza, da eficácia do sacramento na vida do cristão. Você falou, aí tem um outro ponto também que gera polêmica. Pois não. Que é sobre a imersão na água, né? Como você falou, a água e o óleo. Uns tendem a fazer a imersão. Os evangélicos fazem. Algumas denominações fazem a imersão. A Igreja Católica já entende que a água ali na testinha da criança já é o suficiente. Por que essa diferença? Por exemplo, não importa a quantidade. A água é o quê? A água é a vida. E a vida nova, a água lava os pecados. A partir do momento que usou a água na cabeça ou fez a imersão da água, como os evangélicos, na convicção deles, o mergulho lavou o corpo e a alma. Na concepção, convicção deles. Para nós, católicos, só a água na cabeça, a água é o que? Lava todo o pecado. A partir do momento, se não tiver a água, o batismo não foi realizado. A água lava os pecados. Pode ser mergulhado, como pode ser. Tem igreja católica mesmo que o padre faz questão de molhar a criança de cima e embaixo. E a maioria das igrejas só molha a cabeça da criança. Mas não importa. O sacramento está sendo realizado. Vai de sacerdote para sacerdote? Ou a congregação que orienta assim? Não, a própria igreja, não importa. A igreja orienta que tem que ter a água. A água, o óleo e a vela que representa a luz, né? Tem os símbolos. Esse símbolo não pode faltar. Agora, tem uns que incrementam muito mais, que colocam uma bacia toda organizada, que coloca a criança lá. Tem padres que fazem isso. Tem ministros do batismo que também fazem isso. Mas pode colocar água na cabeça, pode mergulhar na bacia batismal, sem problema nenhum. Obrigado por assistir mais um corte do Convencional Podcast. Se gostou do conteúdo, não esqueça, deixe seu like e compartilhe com os amigos.